Bem, galera, eu sou o professor Nuri Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre combinação linear, conjuntos linearmente independentes e linearmente dependentes, base de um espaço vetorial. Assim, iniciamos com combinação linear. Tomamos os vetores v1, v2, v3 até o vn e números reais a1, a2, a3 até a n. Nós denominamos combinação linear dos vetores vi pertencente ao espaço vetorial V ao vetor u pertencente a V dado por u igual a 1v1 mais a2v2 mais a3v3 até a soma do an vn. Observem que nesse caso, para facilitar o trabalho, o índice dos escalares estão associado ao índice dos vetores, de modo que o A1 está associado ao V1, A2 ao V2 e assim por diante. Vamos ver um exemplo. Então, no espaço R2, tomamos o vetor V como sendo 10 e 16. Esse vetor é uma combinação linear dos vetores V1 igual a 1, 2 e V2 igual a 3, 4, porque nós podemos escrever o V como sendo 4 vezes o V1 mais 2 vezes o V2. Resolvendo a operação, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Agora o 2 que multiplica o 3 e 4 fica 6 e 8. E a soma do x do primeiro vetor com o x do segundo vetor. Vamos ter então 10 e 16. Assim, como foi definido, o v igual a 10, 16 é igual à combinação linear dos vetores v1 com coordenadas 1 e 2, v2 com coordenadas 3 e 4, e o a1 assume o valor de 4 e o a2 assume o valor 2. De modo que a gente pode escrever que o v é 4 vezes v1 mais 2 vezes o v2. Agora, vamos verificar se o vetor u dado pelas coordenadas 2, 1 e 11 é combinação linear dos vetores v1 de coordenadas 1, 0 e 2, v2 de coordenadas 2, 1 e 3 e v3 de coordenadas 3, 1 e 1. Então, nós devemos escrever o seguinte na solução. Considerando os vetores v1, v2 e v3, devemos determinar os escalares a1, a2, a3, se eles existirem, de modo que o u possa ser escrito como sendo a1, v1, mais a2, v2, mais a3, v3. Assim, vamos substituir na combinação linear o u pelo valor 2, 1 e 11, o a1 que vamos determinar, o v1 pelas coordenadas 1, 0 e 2, o v2 pelas coordenadas 2, 1 e 3, e o a2 vamos tentar determinar, e o a3 que multiplica o vetor v3 de coordenadas 3, 1 e 1. Agora, então, o a1 vai multiplicar cada coordenada do v1, então teremos a1 vezes 1, que dá o próprio a1, a1 vezes 0 fica 0 vezes a1, e a1 vezes o 2, que fica 2 vezes o a1, mais 2 vezes a2, mais vírgula 1 vezes o a2, mais 3 vezes o a2, e mais 3 a 3, 1 a 3 e 1 a 3. Agora, somando as coordenadas correspondentes a x, y, z de cada vetor, nós vamos ter o seguinte. O vetor 2, 1, 11 será igual ao a1 do primeiro vetor, mais 2 a 2, que é a primeira coordenada do segundo vetor, mais 3 a 3, que é a primeira coordenada do terceiro vetor, e forma a primeira coordenada do vetor soma. 0 a 1, mais a 2 e mais a 3. Então, forma a segunda coordenada do vetor soma. E 2 a 1, mais 3 a 2 e mais o a3 forma a terceira coordenada do vetor soma. Agora, comparando o 2, que é a primeira coordenada do vetor u, vai ser igual à primeira coordenada do vetor soma. O 1 será igual à segunda coordenada e o 11 igual à terceira coordenada. Com isso, nós formamos um sistema de equações que tem o seguinte formato. A1 mais 2a2 mais 3a3 igual a 2, 0 a 1 mais o a2 mais o a3 igual a 1, e 2 a 1 mais 3 a 2 mais a 3 igual a 11. Como nós já aprendemos a resolver sistemas de equações, aqui vamos apenas dar o resultado em que o a1 tem valor a2, o a2 tem valor 3,
melhor dizendo, o A1 tem valor 2, o A2 tem valor 3 e o A3 tem valor menos 2. Isso significa que esse sistema tem solução e pelo fato de ter solução, existem os valores A1, A2 e A3 e, portanto, o vetor U pode ser escrito como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 da seguinte maneira. 2, 1 e 11 é igual a 2 vezes o vetor 1, 0 e 2, mais 3 vezes o vetor 2, 1 e 3, e menos 2 vezes o vetor de coordenadas 3, 1 e 1. Assim, concluímos que o vetor U é a combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, porque o sistema formado pelas variáveis A1, A2 e A3 obtido da combinação linear proposta tem solução. Agora vamos falar sobre dependência e independência linear. Então, um conjunto de vetores cujos componentes são vetores V1, V2 até Vn é linearmente independente e vamos representar por Li se o sistema de equações derivado da combinação linear A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3 até o ANVN igual a zero, só admite a solução nula. Isto é, se formarmos um vetor combinação linear cuja resultante é zero, e os valores de A1, A2, A3 até o AN forem todos iguais a zero, então o conjunto V1, V2, V3 até Vn é dito linearmente independente. Vamos ver um exemplo. O conjunto formado pelos vetores 1, 2, 1, 0 é linearmente independente, porque se a gente formar a combinação linear A1, V1 mais A2, V2 igual a zero, vamos ter o seguinte sistema. A1 vezes 1, 2, mais o A2 vezes 1 e 0 igual a zero. Aí teremos que o A1 mais o A2 vai ser igual a zero e 2A1 mais 0 é igual a zero. Então, o sistema fica com esse formato. Aqui é fácil ver que o A1 vale zero e substituindo o A1 na primeira linha, o A2 também será zero. De modo que essa combinação linear só é nula se os escalares A1 e A2 forem iguais a zeros. Portanto, o conjunto formado pelos vetores 1, 2 e 1, 0 é um conjunto linearmente independente. Outro exemplo é o seguinte: verificar se o conjunto formado pelos vetores V1, V2 e V3, em que o V1 tem coordenadas 1, 0 e 2, o V2 tem coordenadas 2, 1 e 3 e o vetor tem coordenadas 3 e 1, é linearmente independente. Então, escrevemos a combinação linear A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a zero. E vamos verificar se o A1, o A2 e o A3 admitem apenas solução nula. Assim, substituindo o V1 pelas suas coordenadas A1 vezes 1, 0 e 2, mais o A2 vezes 2, 1 e 3, mais o A3 vezes 3, 1 e 1, igual ao vetor 0, 0 e 0, vamos ter a multiplicação do A1 vezes 1 no primeiro vetor, o A1 vezes o 0 e 2 vezes o A1. No segundo vetor, temos 2A2 mais o A2 mais 3A2. E no terceiro vetor, 3A3 mais o A3 mais o A3 igual a 0, 0 e 0. Formamos o sistema em que a primeira coordenada vai ser o A1 mais o 2A2 e mais o 3A3. A segunda coordenada vai ser 0A1 mais A2 mais A3, isto é, nós somamos a segunda coordenada de cada um dos vetores. E agora, somando a terceira coordenada de cada vetor, teremos 2A1 mais 3A2 mais 1A3 igual a 0, 0 e 0. Assim, fazendo a primeira coordenada do vetor soma igual a 0, a segunda coordenada do vetor soma igual a 0 e a terceira coordenada do vetor soma igual a 0, teremos o sistema homogêneo, que, digamos assim, relembrando, o sistema homogêneo é quando os termos constantes são todos iguais a zero.
Como já vimos o processo de solução de sistema de equações, vamos apenas dar o resultado, e nesse caso aqui o sistema admite solução única, em que o A1 vale 0, o A2 vale 0 e o A3 vale 0. Portanto, o conjunto formado pelos vetores V1, V2 e V3 é linearmente independente. Conjunto de vetores linearmente dependentes. O conjunto de vetores V1, V2 até o Vn é linearmente dependente e, nesse caso, vamos representar por LD se o sistema de equações derivado da combinação linear A1V1 mais A2V2 até a soma com o ANVN igual a zero não admite apenas a solução nula. Isto é, vão ocorrer valores de A1 ou A2 ou o AN é diferente de zero. Nesse caso, nós teremos um dos escalares dependendo do outro, por isso recebe o nome de dependente. Vamos ver um exemplo. O conjunto formado pelos vetores 1, 2, 2 e 4 é linearmente dependente, porque o sistema A1V1 mais A2V2 igual a zero, que tem o formato A1 vezes 1, 2, mais A2 vezes 2, 4, em que multiplicando o A1 pelo 1 fica o vetor A1 mais 2A1 e o segundo vetor 2A2 mais 4A2 igual a zero, e cujo sistema será A1 mais 2A2 na primeira coordenada, 2A1 mais 4A2 na segunda coordenada igual a zero, e gera então um sistema de duas linhas, cuja solução vai ser obtida pelo escalonamento da matriz. Observem que aqui há uma linha nula na matriz equivalente após ter feito operações sobre linhas. E nesse caso significa que um dos escalares depende do outro, ou seja, o A1 vai ser igual a menos 2A2. Como se atribuirmos o valor diferente de zero para o A2, o A1 também será diferente de zero, significa que, além da solução nula que ocorre quando o A2 for zero, esse sistema admite outras soluções. Por isso, o conjunto vai ser linearmente dependente. Então, em resumo, dizemos que um conjunto é linearmente dependente quando o sistema formado pela combinação linear A1V1 mais A2V2 até o ANVN igual a zero tiver infinitas soluções. Aí, então, obviamente, o conjunto será denominado linearmente dependente. Então, só para completar aqui, se nós tomamos o A2 como valor 1, o A1 será menos 2, e se a gente tomar o A2 como valor 0, o A1 será 0. Isso significa que o sistema admite outras soluções além da solução 0, 0, o que caracteriza como o conjunto linearmente dependente. E assim nós vamos escrever que o conjunto formado pelos vetores 1, 2, 2 e 4 é LD, ou seja, linearmente dependente. Uma técnica para verificar se um conjunto é LI ou LD é a seguinte. Nós vamos escrever os vetores como colunas de uma matriz e verificar se a matriz equivalente tem o formato da matriz de um sistema homogêneo, compatível e determinado. Então, se a matriz nesse formato existir, o conjunto é LI. Se a matriz tiver formato da matriz de um sistema com infinitas soluções, o conjunto é LD. Vejamos um exemplo. Considere um conjunto formado por 4 vetores, em que os vetores são 1, 2 e 3 para o V1, 2, 1 e 1 para o V2, 0, 0 e 1 para o V3, 1, 1 e 1 para o V4. Então a pergunta é: esse conjunto LI ou LD? Assim, conforme foi dito, nós vamos escrever a matriz em que a primeira coluna tem os vetores do V1, a segunda coluna os vetores do V2, a terceira os vetores do V3 e a quarta os vetores do V4. Agora, realizando operações sobre linhas, nós vamos procurar zerar os elementos abaixo da diagonal principal, e aí se a matriz resultante
tiver formato de um sistema indeterminado, o conjunto é LD, caso contrário, é LI. Nesse caso, nós vamos ter aqui que a matriz resultante ela terá na última linha 5A3 mais 3A4 igual a 0. Então, vamos ver que o A3 depende do A4 e assim sucessivamente os outros valores de A's vão depender ou do A4 ou do A3, dependendo como a pessoa escolhe a solução. E concluímos então que o conjunto formado por esses vetores vai ser um conjunto linearmente dependente. A resposta então será o formato que a matriz apresenta, ele é de um sistema compatível e indeterminado, logo o conjunto de vetores é LD. Espaço vetorial gerado por um conjunto de vetores. Um conjunto de vetores V1, V2 até o Vn, pertencente ao espaço vetorial V, gera um espaço vetorial se cada um dos vetores U puder ser escrito como combinação linear dos vetores desse conjunto. Isto é, se o U for um vetor pertencente ao V, então existem valores reais A1, A2, A3 até o AN, tais que a combinação linear U igual a 1 mais V1, mais A2, V2, mais A3, V3, mais AN, Vn, pode ser escrito. Aqui não importa se o sistema for determinado ou indeterminado. Desde que existam os vetores A1, A2, ou melhor, desde que existam os escalares A1, A2 diferente de zero ou algum diferente de zero, significa que o sistema tem solução e por isso o vetor U pode ser escrito como combinação linear dos vetores do conjunto e, consequentemente, o conjunto gera o espaço vetorial. Agora vamos olhar os escalares que multiplicam os vetores de cada um dos conjuntos. O x1, x2 e o x3 para o V1, ou para o beta, o y1, y2 e y3 para o conjunto alfa e o z1, z2 e z3 para o conjunto epsilon. Então, observem que nos três casos, o U ele tem coordenadas 2, menos 3 e 1, e ele apresenta coordenadas x1, x2 e x3 em relação à base beta, y1, y2 e y3 que tem valores 5, menos 3 e 1 quando falamos da base alfa, e finalmente z1, z2 e z3 igual a 2, menos 3 e 1 quando estamos falando do conjunto epsilon. Assim, nesta ordem, esses escalares multiplicando os vetores de cada conjunto, eles geram o conjunto U de coordenadas 2, menos 3 e 1. Na sequência, então, cabe uma pergunta. Quais são as propriedades que os conjuntos beta, alfa e epsilon têm em comum para que nos três casos possa ser obtido o mesmo vetor? A resposta é a seguinte. Os três conjuntos possibilitam escrever qualquer vetor do R3 como combinação linear de seus vetores. Isto é, nos três casos, eles geram R3. Outra característica é que os três conjuntos são linearmente independentes. Então, qualquer conjunto que apresenta essas duas condições, ele possibilita escrever o espaço como combinação linear de seus vetores e são LIs, eles são denominados base de R3. Então, no caso, beta, alfa e epsilon são bases de R3. Especialmente, vamos chamar a atenção para o conjunto epsilon, que é formado pelos vetores I, J, K. Esta base será denominada a base canônica do espaço. Na sequência, então, vamos ver a denominação para as coordenadas do vetor. Assim, se a gente escrever o vetor U com o índice beta e as coordenadas 1, 2 e menos 1, significa que o vetor U é obtido em relação à base beta quando multiplicarmos o vetor 1 por 1, o vetor 2 por 2 e o vetor 3 pelo menos 1. Assim, nós temos 1, 2 e menos 1 serão denominadas coordenadas do vetor U em relação à base beta. Já o vetor U com índice alfa
5 menos 3 e 4 serão denominadas coordenadas do vetor u em relação à base alfa. E o epsilon, como sendo 2 menos 3 e 1, são as coordenadas do vetor u em relação à base epsilon. Repetindo que a base epsilon será denominada base canônica. O espaço gerado por um conjunto de vetores. Vamos mostrar que o conjunto beta, formado pelos vetores V1 de coordenadas 1, 3 e 1, V2 de coordenadas menos 1, menos 2 e 1, e V3 de coordenadas 1, 2 e 2, gera o espaço R3. Na solução, então, devemos verificar se qualquer vetor de coordenadas x, y e z pode ser escrito como combinação linear dos vetores do conjunto beta. Isto é, se existem escalares A1, A2 e A3, de tal forma que U possa ser escrito como sendo A1V1 mais A2V2 mais A3V3. Para isso, então, vamos escrever x, y, z substituindo U, A1 vezes 1, 3 e 1, que faz papel do V1, mais o A2 vezes menos 1, menos 2 e 1, que faz papel do V2, e mais o A3 vezes 1, 2 e 2. De modo que, multiplicando o A1 pelas coordenadas 1, 3 e 1, teremos 1A1 mais 3A1 mais 1A1. Multiplicando o A2 pelas coordenadas menos 1, menos 2 e 1, vamos ter menos A2, menos 2A2 e mais o A2. E multiplicando o A3 pelas coordenadas 1, 2 e 2, vamos ter 1A3, mais 2A3 e mais o 2A3. Agora, esta soma resulta no seguinte sistema. O A1 menos o A2 e mais o A3 vai ser a primeira linha do sistema igual a x. A segunda coordenada de cada vetor, 3A1 mais o menos 2A2 mais o 2A3 igual a y, resulta na segunda linha do sistema. E o A1 mais o A2 mais o 2A3 resulta na terceira linha do sistema igual a z. Para resolver esse sistema, então, nós vamos escrever a matriz dos coeficientes, em que na primeira coluna terá os coeficientes do A1, que são 1, 3 e 1, na segunda, menos 1, menos 2 e menos 1, na terceira coluna 1, 2 e 2, e na linha dos termos independentes, os x, y e z. Agora vamos realizar operações sobre linhas, de tal forma obter, nessa matriz formada pelas primeiras três colunas, vamos obter a matriz identidade para ter os valores de A1, A2 e A3. Então, temos que eliminar aqui o 3 e 1, de modo que nós vamos multiplicar a primeira linha por 3 e vamos subtrair na segunda linha. E para eliminar esse 1 correspondente ao primeiro elemento da primeira coluna na terceira linha, vamos fazer o L3 menos o L1. Então, a primeira linha permanece como sendo 1 menos 1, 1 e x. A segunda linha, vamos ter então 3 vezes o L1, fica 3 vezes 1 menos 3, que vai dar 0. 3 vezes o menos 1 menos o menos 2 vai dar menos 1. 3 vezes 1 menos o 2 vai dar o 2. E 3 vezes x menos o y sobra 3x menos y. Agora, L3 menos L1. Então, teremos 1 menos 1, que é 0. Menos 1, o menos 1, que também vai dar 0. 2, o menos 1, que vai dar 1. E z menos x, que fica z menos x. Agora, vamos eliminar este valor 1 aqui, ou seja, o terceiro elemento da segunda linha, porque o nosso objetivo é obter a matriz identidade. E também vamos eliminar o terceiro elemento da primeira linha. Então, iniciando pelo terceiro elemento da primeira linha, vamos fazer L1 menos L3, e para o segundo elemento vamos fazer L2 menos, ou L3 menos L2. Aí os resultados, primeira linha, então nós vamos ter L1 menos L3, fica 1 menos 0, que dá 1, menos 1 menos o 0, que continua sendo menos 1, 1 menos 1, que vai dar o 0. E vamos fazer x menos o z menos x. Então, vamos ter 2x menos o z, porque o z fica negativo, o x fica positivo, somando com o x da primeira linha, então vai dar 2x menos o z. Na segunda linha, vamos fazer
a linha 3 menos a linha 2. Então, ficamos com 0 menos 0, que é 0. 0 menos o menos 1, que vai dar 1. 1 menos 1, que é 0. E z menos o x menos o 3x menos o y. Vai resultar menos 4x mais y mais z. E a terceira linha fica igual. Finalmente, temos que eliminar o primeiro elemento, ou melhor, o segundo elemento da primeira linha, que é o menos 1. Para isso, então, vamos fazer L1 mais L2. Assim, nós vamos ter que 1 mais o 0 dá 1, aqui no primeiro elemento da primeira linha. Menos 1 mais o 1 vai dar 0. 0 mais 0, que é o 0. E 2x menos o z mais o menos 4x mais y mais o z vai resultar em menos 2x mais y. E as outras linhas permanecem iguais. Desse modo, então, vamos ter que o A1, o A2 e o A3, eles serão escritos em função de x, y e z. Aqui na matriz de identidade, o 1 vezes o A1 vai dar o valor de A1 em função de x e y, que é o menos 2x mais y. O A2 será menos 4x mais y mais z, e o A3 será o z menos o x. Então, aqui estão os valores de A1, A2 e A3 em função de x, y, z. Agora, qualquer vetor do tipo x, y, z será dado por x, y, z igual a 1 vezes o 1, 3, 1, mais o A2 vezes o menos 1, menos 2 e menos 1, e mais o A3 vezes 1, 2 e 2, em que o A1 vai ser o menos 2x mais o y, vezes 1, 3 e 1. O A2 será o menos 4x mais y mais o z, vezes o menos 1, menos 2 e menos 1. E o A3 será o z menos o x, vezes o 1, 2 e 2. Aqui copiamos o resultado do slide anterior e vamos fazer uma experiência prática. Suponhamos que o vetor de coordenadas 1, 2 e 3 ele é a combinação linear dos vetores do conjunto beta, cujos vetores do conjunto são V1 de coordenadas 1, 3 e 1, V2 de coordenadas menos 1, menos 2 e menos 1, e o V3 de coordenadas 1, 2 e 2. Então, a combinação linear será xyz igual a 1 vezes 1, 3, 1, mais A2 vezes menos 1, menos 2 e 1, mais o A3 vezes o 1, 2 e 2, em que o A1 é o 2x negativo mais o y, o A2 é o menos 4x mais o y mais o z, e o A3 é o z menos o x. Assim, o U tem coordenadas 1, 2 e 3, de modo que nós vamos escrever 2 vezes 1 mais 2, aqui que está fazendo a substituição do menos 2x mais o y, vezes 1, 3 e 1, mais o 4 vezes 1 negativo, o 1 é a coordenada do U, mais o 2 e mais o 3, vezes o vetor menos 1, menos 2 e menos 1, e mais o z, que é 3, o 3 do U, menos o 1, que é o x, aqui na terceira coordenada, vezes o vetor 1, 2 e 2. Assim, aqui nós temos menos 1, menos 2 vezes 1, mais 2, que dá o 0, vezes 1, 3 e 1. Nesse caso, nós vamos ter menos 4, mais 2, mais 3, fica 1, vezes menos 1, menos 2 e 1. E o último, 2 vezes 1, 2 e 2. Agora, observem que 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes menos 1 com mais 2 dá 1, 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes menos 2 com mais o 2 vai dar o 2, e finalmente menos 1 mais o 2 dá o 3. Aqui na primeira coordenada a gente falou 1 vezes o menos 2, mas na realidade é 1 vezes menos 1 mais o 2, que dá o 1, que é o vetor U, que nós, de coordenadas 1, 2 e 3, que nós estávamos pensando escrevê-lo como combinação linear dos vetores da base beta, ou como combinação linear dos vetores do conjunto beta. Agora, para verificar se o conjunto V1, V2, V3 e V4, em que o V1 é 1, 2 e 3,
O V2 é 2 e 1 e 1. O V3 é 0, 1 e 0. E o V4, 1, 1 e 1. Gera um espaço vetorial. Então, basta escrever a combinação linear e verificar se os valores de A1, A2, A3 e A4 existam. Nesse caso, então, nós vamos ter o seguinte: x vezes xyz vezes o A1 que multiplica o vetor 1, 2 e 3, o A2 que multiplica o vetor 2, 1 e 1, o A3 que multiplica o vetor 0, 0 e 1, e o A4 que multiplica o vetor 1, 1 e 1. Assim, vamos ter o A1 multiplicando pelas coordenadas 1, 2 e 3, fica A1 mais 2A1 mais 3A1. O A2 que multiplica as coordenadas 2, 1 e 1, 2A2 mais A2 mais A3, mais A2. O A3 que multiplica as coordenadas 0, 0 e 1, fica 0, 0 e A3. E o A4 que multiplica 1, 1 e 1, vai ter A4, A4 e A4. E então, a primeira linha do sistema será o A1 mais o 2A2 mais o A4. A segunda linha será o 2A1 mais o A2 mais o A4. E a terceira, 3A1 mais A2 mais A3 e mais A4. O sistema, então, tem esse formato, cuja matriz vai ser 1, 2, 0, 1 e x na primeira linha, 2, 1, 0, 1 e y na segunda linha, 3, 1, 1, 1 e z na terceira linha. Fazendo a matriz linha reduzida, nós vamos obter o seguinte resultado. Observem que essa matriz é uma matriz em que os números os valores abaixo da diagonal são todos zeros. Então, ela tem característica de uma matriz de um sistema indeterminado. Isso significa que existem os valores de x, y, z de tal modo que o vetor proposto possa ser escrito como combinação linear do conjunto B, conjunto beta. Nesse caso, nós vamos dizer que o conjunto beta ele gera qualquer vetor do espaço a que ele está sendo representado. Para finalizar esse vídeo, então, nós vamos definir formalmente a base de um espaço vetorial. Um conjunto de vetores beta, cujos vetores são V1, V2 até o Vn, pertencente ao espaço vetorial V, é base de V se satisfaz as seguintes condições. O beta gera o espaço vetorial V e o beta é um conjunto Li. Temos aqui um exemplo. O conjunto beta de vetores 1, 1 e 0, menos 1 e 0, é base do R2, porque a combinação linear A1 vezes 1, 1, mais A2 vezes menos 1, 0, igual a 0, 0, resulta essa matriz, que quando feita linha reduzida, nós vamos ter que obrigatoriamente o A1 é 0 e o A2 é 0, portanto é um conjunto Li. E ele gera qualquer vetor de R2, porque se eu tomar xy igual a A1 vezes 1, 1, mais A2 vezes menos 1 e 0, temos o sistema em que o A1 vale y e o A2 vai ter como resultado y menos x. Assim, é um conjunto que tem é um sistema de equações que tem várias soluções e, portanto, qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear dos vetores do conjunto beta, de modo então que o beta é uma base do R2. Com isso, então, nós finalizamos essa parte que trata de combinações lineares. Depois nós vimos o conjunto linearmente independente e conjunto linearmente dependente, base de um espaço vetorial. Esperamos que seja útil para vocês nos seus estudos. Muito obrigado.